efeito. Gabi, uma decisão, a gente às vezes banaliza o termo histórico, mas essa sim é histórica. Com certeza. E eu só lembro que só foi desvendado essa história, só foi desvendada porque o Flávio Dino puxa a investigação para o plano federal e a PF vai e decifra todo o rolo do crime. Verdade. Se deixasse com a polícia, Ministério Público, com a turma toda do Rio, ali que é um pouco associada aos milicianos, jamais a gente ia saber, de fato, quem matou e quem mandou matar. É isso, Chico. Finalmente, aliás, 8 anos depois do crime, a primeira turma do STF condenou por unanimidade os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão cada um por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Isso aconteceu em março de 2018. Daqui a pouquinho, aliás, infelizmente, a gente vai ter a marca, mais uma vez, a data de aniversário desse assassinato que aconteceu no Rio de Janeiro. Também o Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, o delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, foi condenado por obstrução à justiça e corrupção passiva. 18 anos de prisão é a pena. Os ministros consideraram não haver provas de participação do delegado no planejamento do crime, diferente do que apontava a acusação. Ronald Paulo Alves Pereira, o major da Polícia Militar, foi condenado por duplo homicídio e homicídio tentado, com pena de 56 anos de prisão. E, por fim, o Robson Calixto Fonseca, policial militar e ex-assessor do Domingos Brazão, um dos mandantes, foi condenado por organização criminosa com pena de 9 anos de prisão. Daqui a pouco a gente vai chamar a Heloísa Vilela. Eu quero só chamar aqui o voto do ministro Alexandre de Moraes, apontando que esse crime também teve conotação racista e misógina em razão da Marielle ser uma mulher negra. Vamos assistir. O assunto se juntou à questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? E na cabeça misógina, preconceituosa de mandantes e executores, quem iria ligar para isso? Uma cabeça de 100 anos, 50 anos atrás, vamos eliminá-la e isso não terá grande repercussão. Elô Vilela, boa tarde para você. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Gabi. Olha, excelente, fortíssima e importantíssima a fala do ministro Alexandre de Moraes, que guiou, na verdade, todo esse dia, né, de leitura de votos, porque ele foi o relator do projeto. Agora, eu teria começado com uma fala da ministra Carmen Lúcia, porque afinal de contas também, a gente está falando de misoginia. Não, só estou dizendo assim que, afinal de contas, a gente está falando de mulheres que, quando ocupam posições de poder, ou são alijadas, ou são assassinadas, ou são colocadas em segundo plano, não é verdade? Então, foi um dia, assim, muito forte, das falas todas muito fortes e de recados muito determinados para esse sistema de milícias de facções criminosas associadas a interesses econômicos, a controle de territórios no Rio de Janeiro e totalmente infiltrados na política. Você tem aí um deputado, não é? Você tinha aí um representante do Tribunal de Contas, os irmãos Brazão, afinal, não eram desconhecidos, estavam na política, estavam nas instituições e, como disse o ministro Alexandre de Moraes, eles não tinham relação com a milícia, eles eram a própria milícia. Então, essa mistura de política com milícia, com vender insegurança para vender serviço, né, foi isso tudo que foi para o banco dos réus hoje e, claro,
com esse agravante seríssimo que é a misoginia, o racismo, né, esse crime que tentou tirar da esfera política uma vereadora que tinha uma atuação firme e que estava, obviamente, incomodando. Elô, fundamental essa sua fala. Chico, até antes de passar, eu queria trazer, por favor, essas aspas da ministra Carmen Lúcia. A gente separou um dos trechos, que foi uma fala fortíssima da ministra Carmen Lúcia, questionando quantas vítimas vão precisar ser assassinadas no país até que a ideia de justiça seja recuperada. Vamos assistir. Eu me pergunto, senhoras e senhores, quantas Marielles o Brasil permitirá sejam assassinadas até que se ressuscite a ideia de justiça nesta pátria de tantas indignidades? Fortíssima essa fala. Fortíssima ali, nada melhor do que isso, essa frase diz tudo, porque estamos comentando o crime da Marielle, do motorista Anderson, mas basta uma rápida busca na internet que você vai ver o número de mulheres assassinadas da política, fora da política, em todas as instâncias possíveis, seja no poder, seja em casa, na esquina, na rua. É um festival de feminicídio diário. Com governos, Elô e Gabi, que a primeira coisa que fazem é retirar a verba de combate a esse tipo de crime. Porque, isso é frescura da esquerda, vamos deixar para lá, isso é coisa de feminista. Aí raspa o cofre, deixa esse tipo de crime sem combate. Por isso que a família Brazão, e não é só a família Brazão, você pode incluir nesse caso, não como autores do crime, nem como mandantes, mas é a mesma força política do bolsonarismo. O Flávio Bolsonaro, ele dava comendas e mais comendas a esse povo envolvido no crime da Marielle. Então, é a mesma turma. Não vou dizer que o bolsonarismo apertou o gatilho ou mandou diretamente, mas fazia parte do mesmo banquete, da mesma história. Então, é um crime dessa turma. É um crime dessa turma toda contra uma vereadora que ali mexeu com os caras. Quando ela vai, ela puxa para a Assembleia o problema daqueles terrenos todos da milícia do Rio de Janeiro, ela virou alvo imediato. Elô. Essa turma que foi rasgar a placa de Marielle também, né? Que foi tratar com ironia, com deboche, um assassinato desse calibre. Então, foi muito ressaltado aqui hoje também o fato de que eles chegaram, em primeiro lugar, a pensar em assassinar o Freixo. Mas como o Freixo, além de ser homem branco, era presidente do partido, se não me engano, e andava com muita segurança por conta do trabalho que já tinha feito à frente da CPI das milícias, eles acharam melhor que dava para mandar um recado eliminando uma pedra no caminho que era um corpo descartável, porque é assim que eles tratam as mulheres, especialmente as mulheres negras, especialmente as periféricas, um corpo descartável. E foi quando se falou nisso que a mãe da Marielle saiu da sala, ela não aguentou, ela teve uma variação de pressão, o pai dela então também 2 vezes, no final ele não conseguiu nem ficar, quando saiu o veredito e saíram as sentenças, ele foi imediatamente levado para os socorristas porque ele estava com um pique fortíssimo de pressão. Então, porque você imagine, já é doloroso para qualquer pessoa que tem um pingo de senso de justiça ouvir uma coisa dessa. Mas para uma mulher ouvir isso e para a mãe da assassinada ouvir isso, né, é muito difícil. Então, o que eu vi aqui hoje foi assim, foram vários momentos de uma dor muito intensa, apesar do resultado positivo, sabe, de um sentimento muito misturado, que até o deputado Chico Alencar falou exatamente a mesma coisa que eu pensei, escrevi até no artigo que eu escrevi para o nosso site, a mistura de uma vitória com derrota, porque não tem vitória
depois da morte dessas pessoas. Não tem vitória você perder a sua mulher, você perder a sua mãe, você perder essa vereadora que prometia e que já estava fazendo tanto. Né? É um futuro, é um monte de coisa que ela ainda ia poder fazer e que não vai poder fazer. Então, a resposta melhor possível veio hoje, com esses 76 anos de cadeia para cada um desses irmãos Brazão. Até você falando da família da Marielle, Elô, acho que é importante aqui a gente trazer justamente a voz da irmã da Marielle, a Aniele Franco, que, assim como toda a família, também a esposa da Marielle, à época, sempre lutaram por justiça. Enfim, o quanto de sofrimento que essa família foi submetida, né? Assim como foi um sofrimento muito coletivo da Marielle, né? De toda a sociedade, de todos que acreditavam no projeto que a Marielle acreditou até o último dia da vida dela. Aliás, muito simbólico ela ter morrido no momento em que ela estava fazendo uma palestra, né? Com outras mulheres que tinham a mesma luta que ela, enfim, e sempre se posicionando muito sobre isso. Então, vou trazer aqui a fala da ministra Aniele Franco num dia dessa decisão histórica. Vamos lá. Diante de todo esse evento que está aqui e diante de uma fala muito marcante, que é a violência política de gênero e raça que existe nesse país e precisa ser parada. A estrutura que leva, de fato, a minha irmã a ser assassinada e as pessoas que ainda têm a mentalidade de diminuir ou minimizar um assassinato como foi o de Marielle, precisa parar. E precisa parar para hoje, para ontem, urgente. É isso, né? Como a Elô disse agora há pouco, esses parlamentares, né? Pessoas em posição de poder, homens em posição de poder que quebraram a placa da Marielle, por exemplo, enfim. E que tratam como mimimi você falar da morte da Marielle, como muito bem lembrou a Aniele Franco aqui. A Aniele, a mãe dela, a Mônica Benício, a ministra Carmen Lúcia, todas tocaram também num ponto comum. A Aniele falou, esse assassinato só foi esclarecido finalmente porque a gente ainda tem uma democracia. Então ela falou, eu tenho muito orgulho de participar de um governo que trouxe de volta, fortaleceu a democracia. A ministra Carmen Lúcia também falou disso. Ela relacionou o julgamento do 8 de janeiro com esse julgamento hoje aqui, como dois momentos da defesa da democracia, porque a corrupção do sistema, do Estado, da política, pela invasão, pela penetração das milícias, do crime organizado, também corrói a democracia. Então, culpar e condenar os mandantes desse crime também é uma forma de fortalecer a democracia, ponto que a Mônica Benício também tocou a necessidade de fortalecer nossa ainda frágil democracia. Então, achei interessante como todas essas mulheres trouxeram também à tona esse mesmo ponto. É isso, que deixaram, a própria Marielle deixou e todas elas, né, deixam esse legado. Muitas outras mulheres estão se levantando na política, ainda bem, por Marielle também, né, no fim das contas. Virou um grande símbolo, né, do país, tanto que a Raquel Gonçalves, aqui, que está no assentamento Marielle Vive, aqui em Valinhos, falando que houve uma comemoração muito grande das mulheres de lá com esse resultado do julgamento, né? Aquela sensação de alívio, né? Pelo menos não passou, não deixaram barato, houve justiça. Até um pouco tardia, 8 anos depois, mas graças à Polícia Federal, ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, que ele, é muito determinação dele, por isso que eu faço questão de trazer o nome dele aqui, esse caso chegou a esse resultado que vemos hoje. É isso. Elô, você quer fechar? Não, eu só queria acrescentar que o PSOL protocolou hoje um pedido para reabrir casos que envolvam milícia, nos quais o Rivaldo, que é delegado de polícia, e na época era diretor da divisão de homicídios e que atrapalhou o máximo que pôde a investigação, porque também tinha envolvimento com essa mesma milícia, pediram para reabrir todos os casos em que ele estava envolvido e reexaminar esses casos, porque não basta
punir os culpados pelo assassinato de Marielle. Isso tem que ser só o pontapé inicial para impedir que outros assim aconteçam, para garantir que mulheres que ocupam posição de poder possam exercer esse poder e continuarem vivas, e outras possam vir. Então, tem que ser o ponto inicial de um grande processo de desmonte desse sistema que está corrompido, que está viciado, especialmente no Rio de Janeiro, onde você tem, tipo, 50% do território do Estado sob controle de diferentes grupos. Perfeito, Elô. Perfeito. Elô, como é bom ter você aqui com a gente e acompanhando esse momento histórico e dando o nome realmente a tudo que aconteceu, né, e analisando dessa maneira